Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma Nova Energia. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre gestão ativa. Eu escolhi como título aí os resultados da nossa gestão ativa para trazer um olhar um pouco além do que é o preço da energia elétrica, do nosso valor agregado como serviço para o consumidor final. Bora lá? Muito bem, começando então com a nossa agenda, o que a gente vai conversar aqui hoje? Separei 3 tópicos bem simples, mas que vão estar bem construídos na hora da gente conversar em detalhes. Um primeiro vai ser o nosso contexto, segundo a gente vai passar para um exemplo prático e por fim a gente vai fazer algumas considerações, algumas revisões ali só para a gente não deixar nenhuma ponta solta, tá bom? Então, começando pelo contexto, o que a gente tem como inicial, quando eu estou falando de gestão ativa, eu estou falando do que, afinal, né? Então vamos entender por partes. Quando a gente está falando de mercado livre de energia, a gente está falando de algo bastante amplo. A gente está falando da portabilidade dessa conta de luz do ambiente cativo para o ambiente livre. Porém, existe uma outra frente de trabalho nossa também que agrega muito valor, traz economia, traz resultado para o nosso cliente, que é a parte da gestão ativa sobre a conta de luz dele. Mais especificamente, né, vai ter mais oportunidades quando a gente está falando de um consumidor em alta tensão, que ele vai ter mais itens, vai ter mais possibilidades da gente propor um ajuste aqui e outro ali. Então, do que a gente está falando, né? Então, vamos pensar o seguinte: mercado livre de energia, portabilidade, comercialização de energia. Ah, tá, então eu estou falando da troca do preço. Hoje no cativo, essa unidade consumidora está pagando um preço pela energia elétrica e, ao migrar para o mercado livre de energia, ele troca de preço. Essa unidade consumidora ela muda de preço de acordo com o contrato que foi firmado com a comercializadora. Até aí não tem segredo nenhum. Beleza, só que além disso, qual que é o nosso papel também quando a gente fala de valor agregado? Veja, além de trocar o preço da energia, além de baratear esse custo, a gente também vai olhar alguns quesitos técnicos ali na fatura do cliente que podem ter itens ali que estejam desajustados, que estejam ali precisando de uma atenção especial, tem uma possibilidade de otimização. Então, de que itens mais especificamente eu estou falando? A gente está olhando basicamente para demanda, ou seja, demanda contratada, registrada, como é que isso está em compasso ou não está em compasso, ou seja, será que tem alguma penalidade que está sendo paga ali? Porque está registrando uma demanda superior à contratada, ou até mesmo tem aquela sobra, né, de demanda, está contratando mais do que usando. Então isso daí é algo que pode ser ajustado, tem dinheiro na mesa ali podendo ser economizado pelo nosso consumidor final. Beleza, tem a tal da THS, que a gente conversou outro dia, tarifa hora sazonal, aquela que a gente tem que escolher entre a azul e a verde. Lembra, para cada perfil de cliente, para cada perfil de consumidor, eu consumo mais energia no horário ponta, menos energia no horário ponta, eu tenho esse perfil aqui de uso, né? Então vai valer mais a pena enquadrar esse consumidor final na verde ou na azul. Então é disso que se trata a THS. E também o monitoramento do consumo reativo. Consumo reativo que muitas vezes a gente compara a uma sujeira, né, na energia elétrica, que a gente fala, olha, tem aquela parte que movimenta as máquinas, que é o consumo ativo, e tem o consumo reativo, que é aquela parte que usa lá para magnetizar as máquinas. Tem toda uma parte mais técnica que a gente não entra muito nesse quesito, mas a gente aponta o caminho para o cliente como uma possibilidade de otimização. Desses 3 itens, 2 a gente ajeita dentro de casa, a gente pode melhorar esse enquadramento, tanto da demanda contratada quanto da THS. Já essa parte de consumo reativo, a gente acaba indicando outras soluções que podem ser aplicadas na estrutura do cliente, mas não fazem parte ali do nosso contrato, vamos dizer assim, não está no escopo ali do nosso contrato. O que a gente faz é informar o cliente dessa possibilidade de otimização. Então aqui eu queria deixar essa mensagem de que, olha, não é só o preço da energia, porque quem olha para Mercado Livre, olha para essa portabilidade, acaba parando somente nesse quesito, sendo que o nosso serviço, a nossa atividade, vai muito mais além do que somente trocar o preço, tá bom? Muito bem, se a gente entendeu essa história de demanda ativa, se a gente entendeu qual que é o nosso papel de gestor, de alguém que toma conta da fatura de energia daquele cliente, eu quero trazer para vocês também, de uma forma bastante resumida, quais seriam os papéis da distribuidora.
tá? Então, estou trazendo esse assunto aqui para a gente pensar o seguinte, olha, qual é o papel e responsabilidade de uma distribuidora de energia elétrica? Um primeiro item que eu trago é o fornecimento de energia. Lembra que a gente fala, olha, não vai mudar nada no seu fornecimento porque a sua distribuidora local, ela é a dona dos fios, dos cabos, e ela continua conectada em você, seja cativo, livre. Então, indiferente quanto à modalidade financeira, você continua com a conexão com a sua distribuidora local, e isso é sinal de que, olha, ela vai continuar sendo essa fornecedora de energia elétrica. Então, fisicamente, a responsabilidade continua sendo dela. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo é a manutenção da rede elétrica. Se a gente está falando, né, que o abastecimento ele continua igual, a gente precisa também se questionar sobre a qualidade desse abastecimento. Veja, está sendo entregue aquela qualidade de energia que foi contratada, que existe um contrato, né, entre consumidor e distribuidora que garante certos aspectos da energia elétrica, que tem ali alguns aspectos mais técnicos com relação à qualidade de energia elétrica. Então existe ali uma necessidade da distribuidora manter essa qualidade. Por isso, inclusive, que ela vai acabar penalizando financeiramente os consumidores que desrespeitarem esse contrato, que desrespeitarem essas normas de consumo de energia elétrica. Isso a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho. Mas a intenção aqui é a gente delimitar, entender o trabalho da distribuidora local, entender que ela é dona da infraestrutura, que ela é responsável física pela energia elétrica, para entender exatamente o papel dela quando ela está cobrando a gente lá, cobrando, né, o consumidor da alta tensão, melhor dizendo, com relação àquelas penalidades que a gente vai ver em detalhes. Trouxe aqui alguns logos, né, de algumas distribuidoras que a gente bem conhece ali, Light, Neo Energia, Equatorial, CEMIG, CPFL, são grupos empresariais que atuam no setor elétrico com foco na distribuição de energia. E como eu citei penalidade, agora há pouquinho, né, que penalidade que é essa? Do que a gente está falando? Então, se existe um acordo entre a distribuidora e o consumidor com relação às regras do uso de energia elétrica, que regras que são essas, né? Então, uma primeira delas, que é a mais frequente, que a gente costuma analisar, que a gente costuma encontrar, inclusive, nas faturas de energia elétrica dos consumidores de alta tensão, é a demanda contratada, que pode estar ali mal dimensionada com a demanda registrada. Então, a gente faz uma análise do histórico e pensa o seguinte, olha, ele tem uma capacidade, né, essa unidade consumidora, ela tem uma certa capacidade, ela contratou uma capacidade com a distribuidora local. Ela contratou lá 100 kW. Poxa, dessa demanda contratada de 100 kW, o quanto está de fato sendo registrado? Ou seja, o quanto de fato está sendo usado? Qual é o máximo que está sendo usado naquele mês? Ah, chegou até 75, até 80. Pô, legal, tem ali um uso razoável, está condizente com a expectativa. Mas aqui eu estou falando do oposto, eu estou falando de um mau dimensionamento. Então eu estou falando de situações em que há um contrato, uma reserva, uma demanda contratada de 100 kW. 100 kW contratado e aí você pode estar mal dimensionado utilizando 120, 150. Então isso é um caso de ultrapassagem de demanda. Por outro lado, pode estar registrando 30, 35 kW, sendo que existe ali um montante contratado de 100 kW. Então há uma sobra. E já já a gente vai analisar numericamente essa situação, só para eu dar ali um tom prático para isso tudo que eu estou falando, mas existe a penalidade, ou seja, a penalidade a gente vai chamar ali, né, na ultrapassagem, dado que a unidade consumidora está utilizando uma demanda acima da contratada, e essa sobra ali, né, aquele uso que está deixando de ser feito, também é uma oportunidade de otimização. Beleza, aqui a gente encerra, a gente tem um primeiro momento aqui de demanda, confrontando demanda contratada e demanda registrada. Um segundo tema que é bastante frequente é a tal da energia reativa excedente. Acho que essa palavra ao final ali ela é boa, porque o excedente ela já dá uma dica para a gente que existe também uma referência. Lembra que eu falo desses acordos entre unidade consumidora e distribuidora? Então existe uma referência de falar o seguinte, olha unidade, você não pode passar aqui, né? Você não pode passar desse patamar de consumo de energia reativa. Isso é uma qualidade do maquinário daquele consumidor, isso é algo da estrutura física das máquinas desse consumidor, tá bem?
Então, dada essa característica, dado que esse consumidor está utilizando uma energia reativa acima do combinado, acima do limite, ele acaba sendo penalizado. Ele acaba sendo penalizado. Por quê? Ele acaba sujando a rede da distribuidora. E aí ela tem que atuar, ela tem que fazer um investimento para poder melhorar a qualidade de entrega de energia naquela região. Dado que um consumidor está ali sujando a rede, ela tem que ir lá fazer um investimento e limpar aquela rede. Por isso ela acaba penalizando quem está sujando a rede acima do aceitável. Tá? Então aqui é para a gente ter uma visão desses dois temas que são os mais frequentes. Tá bem? Um é a demanda mal dimensionada, um segundo é a energia reativa excedente. Por curiosidade, queria trazer um pouco mais numérico aqui para vocês, qual é o custo de cada um desses itens. Então, se a gente está falando da demanda contratada, registrada de uma unidade consumidora, a gente está falando da tarifa regular, a gente está falando da tarifa padrão de cobrança que é feita em cima desse valor. Então vamos pensar o seguinte, existe um contrato, existe um valor, um montante ali que está sendo combinado, como eu falei anteriormente, supondo aí 100 kW. Esse 100 kW vai ser registrado um determinado valor nesse período, que pode estar acima ou abaixo dele. Estando abaixo, ele é cobrado essa tarifa regular. Ou seja, é a tarifa que está dentro ali do escopo, que é o que está combinado. Legal. Agora tem uma segunda, que eu deixei na linha de baixo, ali, chamada tarifa de ultrapassagem. O que é tarifa de ultrapassagem? É a penalidade que eu acabei de falar, que eu estava comentando o seguinte, se tiver uma ultrapassagem, vai ter uma penalidade financeira. Qual que é o valor dessa penalidade? É o dobro da tarifa regular. Note como está ali, 41,32 e a tarifa de ultrapassagem é 82,64. A gente vai ver no próximo exemplo ali de como isso é aplicado, ali numa fatura real, tá bem? Aqui é um valor da Energisa do Mato Grosso, peguei aleatoriamente ali um exemplo de distribuidora, mas existe todo um tabelamento de cada uma das distribuidoras, qual é o valor da tarifa regular, da demanda dela e também da ultrapassagem, dado que é o dobro da regular, tá bem? E só por curiosidade, para trazer para vocês, tá? O consumo de energia reativa aí também tem um valor que ele é considerado como o mesmo valor da TE, da baixa tensão comercial. Então aí é só uma curiosidade, né, de onde vem o valor da tarifa do reativo, vem lá do B3, então está escrito lá na normativa, está lá escrita na 1000, em que o valor da reativa cobrada de um consumidor da alta tensão vai ser exatamente o valor da energia elétrica da baixa tensão. Tá? Então deixei aí só para retratar essa curiosidade, para a gente olhar de fato agora para um caso, para um exemplo prático da aplicação da nossa gestão ativa, juntar todas essas ideias agora e mostrar na prática qual que é o nosso serviço enquanto especialistas em energia elétrica. Vamos pensar nessa seguinte situação prática que aconteceu aí com um dos nossos clientes. Então imagina lá, o comercial prospectou e encontra o cliente nesse quadro aqui, nessa fotografia. Pega lá a fatura, olha o consumo, legal, tem um reativo ali, mas beleza, não vou tratar ele agora, eu vou olhar a demanda. O que está rolando com a demanda desse cliente? Bom, nessas duas linhas de demanda, a gente já tem uma dica já do que está acontecendo, sendo que a primeira está marcando lá, demanda de potência medida, e a segunda, de baixo, está marcando demanda potência ativa, UTRAP. Então já deu a dica que está rolando uma ultrapassagem. De quanto essa ultrapassagem? Então a gente vai correndo o olho para a direita ali, até chegar na segunda coluna, coluna de quantidade. Se a gente olha para a primeira linha, a gente encontra 452,26 kW que foram registrados. Essa é a potência máxima que foi atingida por essa unidade consumidora durante esse período, durante esse mês. Então, um máximo de 452,26. Só que na linha de baixo está lá, ultrapassagem de 52,26. Não por coincidência, esse 52,26 já é o valor que passou da quantidade contratada. O contrato dessa unidade consumidora é de 400 kW. Se está mostrando que ultrapassou 52,26, esse valor ele vai ser cobrado o dobro do padrão. Qual que é o padrão dessa fatura aí, dessa distribuidora? 41,31. Vamos arredondar, né?
Quanto que está sendo cobrado na linha de baixo? 82,63. Ah, então nessa coluna de preço unitário com tributos é que a gente encontra o preço dos itens e a gente nota exatamente esse valor dobrado entre o que é a tarifa padrão e o que é a tarifa da ultrapassagem. Se a gente pegar o 452,26 e multiplicar pelo 41,31 e o restante das casas ali, a gente vai chegar nos R$18.000, que está na coluna seguinte, à direita. Se a gente fizer essa mesma metodologia, essa mesma etapa, de 52 vezes 82, a gente vai chegar naquele número de 4.300 de alguma coisa. Eu estou fechando essa linha de raciocínio para mostrar para vocês de que existe uma oportunidade de melhoria para esse cliente. Para além da troca do preço de energia, ou seja, trocar o ponta e o fora ponta por um preço só, quando a gente fala da TE, além dessa economia, a gente também tem o resultado da nossa gestão ativa. Isso é muito bacana de frisar, de mostrar para o nosso cliente o serviço que a gente faz, seja numa ponta de entrada do time comercial, seja numa ponta ali de retenção dos times de atendimento, para valorizar isso, que de certa forma é um dos diferenciais da nossa atividade enquanto companhia. Quando a gente olha para os concorrentes, a gente olha para comercializadoras que fazem pura e simplesmente o faturamento de consumidores no Mercado Livre e não tem esse cuidado próximo com a fatura. No momento em que o nosso comercial, o time de rouba-monte, chega nesse cliente e olha que está tudo desajustado, tem lá um reativo excedente, tem lá uma demanda ultrapassada ou até mesmo uma sobra. Então existe uma oportunidade para a gente atuar para além do preço. Essa aqui é uma visão mais ampla do que está acontecendo nessa situação. E trocando em números, o que eu queria trazer para vocês aqui, como que está a situação atual daquela fatura anterior e a partir de uma gestão ativa do nosso olhar técnico sobre a fatura, qual o resultado que o cliente tem quando ele está dentro de casa, quando ele já fechou negócio com o time comercial, está no período de portabilidade e a gente tem a oportunidade de já otimizar esse custo ainda durante o período de portabilidade, durante ainda os 6 meses. O que a gente pode fazer por esse cliente? Vamos olhar os números ali com calma para a gente entender o antes e depois. Primeiro as tabelas em azul. Qual que é a situação atual? Demanda contratada 400, registrada 452. Qual é a ultrapassada? 52,26, que é essa análise anterior que a gente fez. Qual é o custo atual só da demanda desse cliente? Então a gente faz o apanhado daqueles números que estão lá na fatura, né, que é exatamente aquela multiplicação que eu dei a dica para vocês, e resulta num total de R$23.000 só de custo com a demanda. Não estamos nem olhando para consumo aqui, só os custos da demanda desse cliente, R$23.000. Então você está me falando que 18.000 é de registrada e 4.000 é de penalidade, é de ultrapassagem. Exatamente isso. Então olha como tem uma parcela significativa, R$23.000 o total, R$4.000 só de penalidade. Se eu estou falando que dentro de casa a gente faz a gestão ativa, o que na prática muda? Então quando a gente faz esse diagnóstico e tem uma oportunidade de melhoria, foi diagnosticado, o cliente de fato dá o ok, fala que olha, realmente está vindo uma conta acima do normal, mas não sabia o porquê. Então é feito um acordo para entender o comportamento futuro, inclusive, do cliente, para ver qual que é, de fato, a perspectiva futura dele, para ver se vai usar, se não vai usar. Então o nosso time técnico tem esse apoio com os clientes para olhar e falar, ao invés de 400, por que a gente não contrata 475? Então faz uma análise ali do transformador do cliente, vê que está tudo bem, entra com um pedido na distribuidora, ela dá o ok e fala, olha, em até 3 ciclos de faturamento, eu vou atualizar de 400 para 475. Atualizando esse valor, como é que fica a conta? O que acontece? Veja, a demanda registrada, estou considerando a mesma, agora ultrapassada não existe mais, está dando 0, porque está dentro do contrato. Só que agora apareceu aquela demanda isenta. O que é essa demanda isenta? É uma sobrinha, ou seja, contratei 475 e registrei 452. Então existe uma sobra ali de 22,74. Essa sobra, ela não paga o valor cheio das tarifas, né? Ela não vai ter a incidência ali do ICMS. Então é só um detalhe que a gente acaba constatando ali na fatura
é tranquilo de ver quando a gente olha ali a discriminação dos tributos, mas saiba que essa sobra ali da demanda, ela acaba não sendo cobrada de ICMS, mas de PIS e COFINS, ela continua sendo. Então, como seriam os cálculos com a nossa gestão ativa? Como é que fica? A mesma demanda registrada, então dá o mesmo valor para esse custo da demanda registrada, ok, sem problema nenhum, os mesmos 18 mil. Agora, de ultrapassagem não tem mais esse custo, não tem mais essa penalidade, acaba aparecendo apenas o custo da demanda isenta, que é esse valor que sobrou, tá? Esse valor de 22,74, que é uma faixa segura para a gente manter ali para o cliente, caso ele tenha alguma perspectiva de expansão, caso ele tenha algo no horizonte, né? Um pedido ali, alguma coisa que faça ele aumentar de produtividade, ele ainda tem uma certa flexibilidade ali para utilizar essa demanda. Então existe uma faixa segura para ele utilizar, que vai ficar no custo ali de aproximadamente R$700 e R$736, né? Então nessa faixa ali é muito mais amigável trocar os R$4.000 da ultrapassagem pelos R$700 dessa sobra que vai ter, totalizando uma economia mensal de R$3.500, e só na demanda desse cliente a gente está economizando 15%, vamos colocar assim. Então, olhando somente para a otimização da demanda, já tem dinheiro na mesa para ser economizado. Lembra quando sai lá na proposta, economia imediata, quando a gente traz isso lá como item a mais, além da economia na energia? É disso daqui que a gente está falando, dessa otimização. Especificamente estou falando da demanda, mas poderia estar falando de THS, poderíamos estar falando também do investimento em bancos de capacitores para resolver ali o reativo. Aqui o nosso olhar está voltado para demanda contratada versus demanda registrada e a otimização desse custo. Essa era a grande intenção de hoje, para a gente discutir as ideias, as motivações e a aplicação na prática de um cálculo de como ficaria, de como a gente atua para o nosso cliente. E já olhando para as conclusões, para a gente não deixar pontas soltas, sempre gosto de revisar e deixar pontos claros aí para a gente sair desse nosso bate-papo aqui de hoje, já bem maduro sobre esse tema, que são os seguintes, né? Essa diferenciação no mercado, quando fica aquela briga de preço, que um fica cortando o preço daqui, outro dali, a gente está falando de uma negociação para trazer esse cliente para nós. Poxa, então, além do preço, você está me falando que você tem um atendimento de qualidade, que você tem uma gestão presente, que esse consumidor não tem mais que ficar esquentando a cabeça com relação a esses ajustes. Esse é o nosso papel, absorver essas atividades, trazer para dentro de casa, resolver, monitorar continuamente esses indicadores, porque eles podem mudar de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, eles podem mudar, então é o nosso serviço continuar olhando para esses aspectos e não só fazer o faturamento da energia elétrica porque isso é bastante simples, né? A gente gosta de trazer um valor agregado para o nosso cliente. Um segundo item, que são as obrigações da distribuidora, lembra qual que é o papel dela, sempre olhando para a parte física de abastecimento. Então, isso não muda, seja cativo ou livre. Então, as atribuições dela continuam as mesmas. Então, é importante da gente ter isso em mente para a gente entender que, olha, se ela tem essa obrigação, ela tem o direito de cobrar do consumidor que extrapole esses combinados uma certa quantia financeira. Que razões ela tem para fazer essa cobrança? Hoje, o nosso bate-papo aqui, a nossa visão foi focada em demanda. Aquela demanda que está sobrando, que eu acabei não trazendo numericamente, mas pensa que é o oposto do que eu trouxe ali, que é, olha, contratei muito mais do que eu estou usando. Então, também tem uma oportunidade de ajuste ali, da mesma forma dessa demanda ultrapassada, que é, olha, eu estou usando muito e contratando pouco. Então, acaba ficando muito salgada a conta, acaba ficando um valor muito alto. E o nosso time de atendimento, nosso time ali de pós, ele acaba tendo um olhar mais próximo desse cliente, porque tem oportunidades de melhoria, tem satisfação do cliente e tem essa tomada de decisão colocando o cliente no centro. Esse era o link final que eu queria deixar aqui para vocês, esse olhar concatenado entre tantas coisas. Se em uma semana a gente traz a Mônica, fala de cultura, fala de pessoas, hoje a gente olha para a energia elétrica, olha para a fatura e olha para essa oportunidade de redução de custo e entender que tudo isso está interligado. Entender que se a gente coloca o cliente no centro, as pessoas no centro, entende
quais são os gatilhos de satisfação do cliente, de como a gente pode atendê-lo cada vez melhor, a gente está exercendo a nossa cultura Ultragaz na prática. A gente está olhando para as nossas energias e está trazendo elas para nossas atividades diárias. Beleza? Então era esse fechamento, era essa conclusão que eu queria deixar para todos. Nosso time de treinamento continua à disposição de todos e precisando é só chamar. Um forte abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.